me satisfaz. Bate forte, forte, forte ao som dessa canção. Valeu, nossas crianças, sejam bem-vindos essa noite, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo nesse freezer chamado Sertanópolis hoje, né? Tem sensação térmica bem diferente do que nós estamos acostumados. Hoje eu me lembrei um pouquinho daquele filme que a minha filha costuma assistir pelo menos umas 3 vezes por dia, né? Frozen. Ficar congelado, uma aventura congelante, né? Principalmente na hora que vai tomar banho, uma aventura congelante. Não é fácil, mas que bom que você decidiu sair da sua casa, vencer esse clima adverso, faz parte das estações, mas que bom que você está aqui conosco. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos orar e queremos agradecer a Deus por a oportunidade de adorá-lo em todas as estações do ano. Pai, muito obrigado pelas nossas crianças que fizeram essa apresentação, mostrando que a alegria do Senhor é a nossa força. Obrigado por esse momento de celebração, de culto em Teu altar. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor seja honrado, glorificado, adorado e seja bendito essa noite, Pai. E que o frio externo a nós seja, ó Deus, em contradição ao calor interno que está no nosso coração de poder Te adorar e de servir ao Senhor nesse lugar. Pai, que o Senhor aqueça o nosso coração essa noite. Que o Senhor ministre em nossas vidas essa noite, enquanto estivermos aqui nesse lugar. Nossa oração é essa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de você sentar, cumprimente pelo menos umas pessoas aí para você se aquecer um pouco. Se quiser dar um abraço, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deus abençoe a sua vida. Depois que você cumprimentou e já esquentou um pouquinho, você pode se assentar, por favor. Que está vindo hoje pela primeira vez, nós queremos presentear você no culto com um brinde. Então, no final do culto, o Christian Diego, ao lado direito da nossa saída, ele está presentear você com um material nosso preparado especialmente pela sua visita hoje pela primeira vez. Visitantes, pela primeira vez, têm acesso a um brinde especial que nós preparamos para você aqui nesse lugar, tá bom? Eu quero convidar o missionário Alexandre Magno, que vem aqui à frente, por favor. O Alexandre vai falar um pouquinho sobre a missão Vida e ele vai explicar qual é o propósito dessa missão. Aliás, já esteve com a igreja aqui há 2 anos atrás, se eu não me engano, quando eu conversei com a mulher que fez o contato conosco. Então eles gostariam de repassar o que é o trabalho. Apresentar um vídeo e nós ouviremos com atenção. E agora eu chego em Rolândia. O motorista contratado esse mês é um ex-interno. Ou seja, nós temos visto e nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho. Se você me olha agora gordinho e simpático, você tira 40 quilos, foi assim que eu cheguei na Missão Vida há 13 anos. Ex-pastor, um monte de capoeira, mendigo nas ruas de Belo Horizonte, resgatado pelo amor de Deus. Ex-interno da Missão Vida. Missionário. Agora, mais do que isso, o que eu quero que vocês entendam hoje é que sem a mão da igreja, e eu entendo que a missão
da igreja é responsabilidade da igreja. Amém? É hora da propaganda. Tem alguns livros ali atrás, do pastor Wildo. Esse foi organizado por ele. Família, a minha pode ser melhor. Tem o Russell Shedd, Jaime Kemp, tem o Hernando Dias Lopes. São vários autores comentando sobre como a minha família pode ser melhor. Outros títulos eu quero destacar. Alcoolismo e drogas, orientações práticas. São duas visões interessantes, porque a visão médica do Dr. Benjamin Spadoni, médico da Missão Vida, e do próprio Reverendo Wildo, fundador da Missão Vida. Então, se você tem algum interesse em se aprofundar nos temas de alcoolismo e drogas, esse é um livro que busca lhe dar informações, embasamento nas duas direções. Boa parte de vocês, o GPS me mandou para o outro lado da cidade, então nós acabamos chegando bem atrasados. Receberam um informativo com essa ficha dentro. Aqueles que não receberam, temos lá atrás. Estando em seu coração, irmão e irmã, preencha e nos devolva ao final. Dessa forma você se torna um mantenedor da Missão Vida e nos ajuda a continuar nosso trabalho de recuperação e reintegração social de moradores de rua. Reverendo Denis, porque a luz está muito... Aqui, eu preciso entregar algo para o senhor da parte do Reverendo Wildo. E um nosso. É um DVD com uma mensagem do pastor Iovaldo Hernandes, Russell Shedd e do próprio pastor Wildo, uma carta dele e um convite nosso, dia 9, 3 anos de Missão Vida do Paraná. Obrigado pela atenção de vocês, Deus os abençoe. Nós temos agora um vídeo que vocês assistirão, tá bom? Obrigado. Os olhos salivam pela fome. Os olhos salivam pela fome. A boca chora pelo frio. Os ouvidos observam o silêncio. E o coração canta a canção amarga dos esquecidos. Um ser humano sucumbe pelo mundo. Mas ainda há tempos de esperança. E com eles, o calor que conforta pela devoção. Assim os olhos agradecem pela graça. A boca se preenche pela satisfação. Os ouvidos se encantam pela palavra. E o coração ganha forças para seguir. Uma vida renasce para o mundo. Há mais de 30 anos, a Missão Vida cumpre o mandamento do Senhor: resgatar o pobre e curar o ferido. Wildo dos Anjos iniciou o trabalho de evangelismo e distribuição de sopa aos mendigos das ruas de Anápolis no ano de 1983. Era uma atitude solitária marcada pela fé, obediência e pelo desejo de amenizar a dor daqueles homens. Dessa atitude de amor nascia o primeiro e hoje maior centro de recuperação de homens de rua do Brasil. Atualmente, a Missão Vida atua nas 5 regiões do país com núcleos nas cidades de Anápolis, Goiás, Brasília, Distrito Federal, Uberlândia, Minas Gerais, Rolândia, Paraná, Cocalzinho, Goiás, Camaçari, Bahia, Saquarema, Rio de Janeiro, Governador Valadares, Minas Gerais, Londrina, Paraná e Manaus, Amazonas. São cerca de 600 leitos acolhendo homens que chegam de todas as partes do Brasil. Para que toda essa estrutura possa funcionar e chegar ao objetivo principal, que é ajudar a restaurar vidas, a Missão Vida atende através de ministérios específicos.
Tudo começa com o SSS, Sopa, Sabão e Salvação. Esse projeto é o primeiro contato com os mendigos e pode ser a porta de entrada para o programa de recuperação. Tocados pelas palavras de apoio e incentivo e aquecidos pelo gesto de amor, os homens que buscam reconstruir suas histórias são acolhidos em uma das unidades. Em Anápolis, Goiás, o centro de triagem é o núcleo da instituição destinado especificamente a receber os mendigos nos primeiros 60 dias do programa de recuperação. Nesta unidade, recebem os primeiros cuidados médicos e psicológicos, além de terem os primeiros aconselhamentos individuais para que possam se acostumar com a ideia de uma mudança radical em suas vidas. A capacidade da unidade é de 40 internos que desenvolvem terapias ocupacionais de manutenção na horta e no escritório administrativo. Após 60 dias, caso escolham dar continuidade ao seu processo de recuperação, os alunos são encaminhados à Fazenda da Missão Vida em Cocalzinho, Goiás, situado a cerca de 80 quilômetros de Brasília, Distrito Federal. O núcleo foi construído no alto de um monte, em uma área ampla, arborizada e bela. Atualmente disponibiliza 240 leitos para a segunda fase do programa de recuperação. A rotina dos internos envolve cultos e devocionais, aconselhamento individualizado, atividades de lazer e terapias ocupacionais como horta, plantações, criação de animais, serviços gerais, cozinha, serralheria e marcenaria. Na área de formação, oferece qualificação através de cursos bíblicos para obreiros e missionários. A necessidade de atender pessoas de todas as partes do país fez com que os núcleos se expandissem pelos 4 cantos. A Missão Vida de Brasília, Distrito Federal, está localizada na cidade satélite de Sobradinho. Nesse local são oferecidos 48 leitos e diversas atividades laborais, que auxiliam o interno no processo de recuperação da mendicância e dos vícios. O estado de Minas Gerais conta com 2 unidades, Governador Valadares, onde são atendidos 60 moradores de rua, e Uberlândia, com capacidade para 42 internos. Como em outras unidades, os 2 centros de triagem e recuperação desenvolvem atividades ocupacionais como criação de animais e horticultura. Em maio de 2012, a unidade fluminense da Missão Vida foi inaugurada na cidade de Saquarema, Rio de Janeiro. Atualmente, a capacidade do núcleo é de 40 ex-mendigos. O espaço conta com refeitório, capela, cozinha ampla, lavanderia, 2 alojamentos e até piscina. Em 2010, a Missão Vida chegou ao Nordeste através do Centro de Triagem e Recuperação da cidade de Camaçari, Bahia. O núcleo tem capacidade para receber 60 internos que desenvolvem, além das atividades ocupacionais básicas, uma tarefa diferenciada: fabricação de artefatos de cimento. Em julho de 2012, como parte do projeto de expansão, a Missão Vida iniciou suas atividades no sul do país. Atualmente conta com 2 unidades, o Centro de Triagem em Londrina e o Centro de Recuperação em Rolândia, Paraná. Nas 2 cidades, já havia uma estrutura básica para o início do trabalho. Reformas e construções foram edificadas para o bom funcionamento das unidades. Com o início das atividades em Manaus, Amazonas, a Missão Vida chegou à última região do Brasil onde não havia um núcleo. Dentro de suas condições, a instituição continua caminhando com os que concluíram o programa e estão aptos a voltarem à sociedade. O Centro de Reintegração em Anápolis, Goiás, tem capacidade para receber 46 moradores. A unidade conta com uma confortável capela, sala de televisão, cozinha, refeitório e biblioteca. Através da Clínica Vida em Anápolis, Goiás, as pessoas assistidas recebem tratamento médico, de enfermagem, odontológico e psicológico, que são estendidos também à comunidade necessitada da região. Já a unidade de saúde na sede em Cocalzinho, Goiás, tem como público os internos, ex-internos e missionários da instituição.
Como parte do trabalho, a organização desenvolve um ministério de intercessão, onde uma equipe de obreiros ora todos os dias pelos pedidos dos núcleos da instituição, seus colaboradores e pela igreja no Brasil. O Centro Educacional Vida oferece a crianças, jovens e adultos a possibilidade de aprimorarem seus conhecimentos através de reforço escolar, aulas de música, inglês, cursos para pedreiro, cozinheiro, secretária do lar, gestão, informática e esporte. Além disso, os alunos recebem alimentação e outros benefícios. Todo esse trabalho é feito de forma abnegada por uma equipe da instituição que tem, nesse projeto, parceria com o poder público anapolino. Atualmente fazem parte da instituição 19 ministérios assistenciais e de recuperação. Toda essa estrutura só é possível de ser administrada graças a uma equipe dedicada e comprometida que não mede esforços para que cada objetivo seja alcançado. Com a coordenação direta do presidente da instituição, reverendo Wildo dos Anjos, a administração possibilita que as coisas aconteçam de forma eficiente, prática e sejam alcançados os melhores resultados possíveis. A Missão Vida cresce a cada dia, mas sabemos que nada do que é feito seria possível se não fosse o apoio dos colaboradores. Cada mantenedor e intercessor é lembrado com gratidão e honra pela dedicação e fidelidade a esta obra de Deus. Em 2008, a Missão Vida construiu e inaugurou o Memorial da Fé, que traduz através de imagens e textos as histórias de pessoas que contribuíram para a disseminação do Evangelho no Brasil. Quando uma igreja cristã cresce numericamente, a receita financeira acompanha esse crescimento. Em uma instituição de fé, o mesmo não ocorre. Na Missão Vida, a receita tem se mantido no mesmo patamar e os compromissos têm crescido diariamente. Estamos orando para que Deus levante novos e fiéis colaboradores. Você pode ser a resposta das nossas orações. Você tem em mãos uma ficha de compromisso. Ao preenchê-la, você se tornará parte deste projeto que leva à verdadeira evolução ao pobre e necessitado. Preencha corretamente todos os campos da ficha. Escolha o valor que você deseja ofertar mensalmente. Seu compromisso pode ser a partir de R$15 mensais. Assinale ainda se você deseja fazer essa oferta através de boleto bancário ou cartão de crédito. Em caso de cartão de crédito, preencha também o verso da ficha com todos os dados do seu cartão, inclusive com o código de segurança, que são os 3 últimos dígitos no verso do cartão, logo abaixo da tarja magnética. Junte-se a nós no sacrifício agradável de acolher, cuidar, evangelizar e suprir a necessidade dos pobres de Deus, sendo um investidor do reino. Tá aí, né, irmãos? O pedido é de auxílio financeiro para que você seja um mantenedor. Então, pegue a sua fichinha, ore a respeito, pense a respeito disso e seja um mantenedor dessa obra que está sendo realizada. Às vezes você diz, pastor, eu queria fazer alguma coisa para o reino. Está aí uma boa oportunidade de você ser mantenedor dessa obra que está espalhada pelo Brasil, que já tem 30 anos de atuação em nosso país. Ore a respeito, pense a respeito, preencha e no final você entrega para o missionário Alexandre Magno, que estará na saída com o material também, para que você possa adquirir e abençoar o ministério dos nossos irmãos. Obrigado, missionário, pela presença. Ele também está com outro irmão lá, depois você pode passar, cumprimentá-lo. Sejam bem-vindos aqui na nossa comunidade, tá bom? Obrigado. Vamos aos avisos aqui, rapidamente. Primeiro, terça-feira, você é convidado para a nossa continuação, promessas de Deus para você, mensagens direcionadas a respeito de promessas que você tem direito e que às vezes você não acessa por ignorância, desconhecimento e até mesmo por incredulidade. Próximo aviso. Olha lá, crianças, hoje tem pouca por causa do frio, né? Os papais ficaram mantendo seus filhos embaixo da coberta, mas avise o seu coleguinha, avise o seu vizinho, que dia 19, domingo que vem, nós vamos ter a pesca da hora.
o nosso Celebra Kids aqui, vai ser especial, tá bom? Então, Pesca da Hora é a chamada da nossa Celebra Kids. Olha que legal que vai ser. Nós vamos falar sobre Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia, e como você é importante para fazer o trabalho de trazer muitos peixinhos para Jesus. Então, crianças, é domingo que vem. Cutuca o seu pai aí perto de você e fala: me traz, hein? Isso, mesmo se tiver frio, hein? Semana que vem, pessoal, às 19h30, o horário da nossa celebração, as nossas crianças vão para o salão anexo, para a igreja delas, e nós ficaremos aqui na igreja dos adultos, dos jovens e dos adolescentes. Então, crianças, semana que vem, não perca o nosso Celebra Kids Pesca da Hora. Próximo aviso, nós estamos aí chegando na nossa conferência missionária, final de junho, 25 e 26, um sábado e um domingo de junho. Eu gostaria de convidar você para participar. O que nós vamos falar? Nós vamos falar a respeito de discípulos que fazem discípulos. Lembra qual é o tema das mensagens desse mês de junho? Nós estamos falando sobre discípulo radical. E para casar essas duas mensagens, a nossa conferência missionária tem por tema discípulos que fazem discípulos. Quem estará trazendo a palavra conosco é o pastor José Maurício, da Jocum de Curitiba. O pastor José Maurício também trabalha com uma clínica de recuperação lá em Curitiba. Ele é vice-presidente da Jocum Almirante da Mandaré, onde a nossa irmã Inaile está fazendo lá ITED, né, a Escola de Treinamento de Líderes. Então, o pastor José Maurício viaja pelo mundo. O pastor José Maurício é uma pessoa de nossa confiança. Nós caminhamos juntos há pelo menos 9 anos. Todas as igrejas que nós vamos, nós o levamos para que possa fazer esse trabalho de conscientização missionária. E eu queria que você não perdesse, que tem algo precioso de Deus para você no sábado à noite, às 20 horas, no domingo de manhã, às 9 da manhã, e no domingo à noite, às 19h30, nossa conferência missionária, pastor José Maurício, tá bom? Então marca na sua agenda, é o último final de semana de junho, não esqueça disso. Acho que são só esses avisos, né? Então, tá aí os avisos, eu gostaria que você estivesse bem atento e participasse conosco. Enquanto as meninas vão se posicionando lá em cima, eu queria fazer um convite para você. Você jovem que quer participar conosco, a semana que vem, nós vamos numa igreja em Cornélio Procópio para ministrar a palavra de Deus e também a adoração naquele lugar. Você jovem que quer ir conosco para Cornélio sábado que vem, por favor, dê o seu nome para o Guilherme ou para o Tanner no final dessa celebração, que nós precisamos saber a quantidade, se nós vamos de van, se nós vamos de ônibus. Então, jovens que estão aqui conosco hoje, dê o seu nome para o Guilherme, para o Tanner. Semana que vem, sábado, nós vamos fazer uma viagem missionária até Cornélio do Procópio para a gente ministrar a palavra, adorar ao Senhor com os irmãos daquela localidade lá, tá ok? E mais um aviso importante, aí você fala comigo depois. Nós queremos montar um ministério de estacionamento aqui na igreja. Pessoas que possam ficar pelo menos uma vez a cada 2 meses. Quanto mais pessoas, mais espaçado é o tempo. Nós queremos que pessoas assumam o nosso estacionamento, para que estejam auxiliando ali o seu Mazine, tanto nossos irmãos que estão chegando, nos dias de chuva, na forma de estacionar, e também cuidando dos nossos veículos, para que os irmãos tenham um tempo tranquilo aqui dentro do templo na celebração. Então, você que gostaria de participar do ministério de estacionamento da igreja, por favor, me procure. Fala: pastor, coloca meu nome aí, depois nós vamos fazer uma reunião para podermos conversar sobre esse assunto, tá bom? Essa semana entraremos em contato com você, você que der um nome para nós, para falar a respeito do ministério de estacionamento, para ajudar a gente aí a receber melhor os nossos irmãos quando chegam com seus carros, tá ok? Tem mais uma coreografia especial preparada para vocês essa noite aqui. Aonde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor. Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar. Se fecho os olhos, ouço tua voz a me chamar. Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar. Segura em minhas mãos, me leva pra voar, te dou meu coração. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir. Me leva mais alto eu quero ir. Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir.
vezes eu precisar, o seu amor está comigo onde quer que eu vá. Senhor, cada dia que se passa é um degrau a mais. Senhor, somente ao seu lado eu encontro paz. Yeah, yeah. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos? Convidar a equipe de louvor que vem aqui à frente. Obrigado, meninas. Você que quer participar do Ministério de Coreografia Infantil ou das nossas adolescentes e jovens, é só falar aí com a Isa para as crianças e com a Ingrid e a Ilô também aí para os jovens e adolescentes, tá bom? Nós vamos devolver nossos dízimos e ofertas e eu gostaria que você fizesse isso com alegria, porque Deus não agrada de biquinho quando a gente vai tratar das questões financeiras com Ele. Deus tem sido generoso conosco, Deus tem abençoado, Deus tem nos sustentado com o salário. Então, quando nós damos e devolvemos nossos dízimos e ofertas, é a gratidão do nosso coração pelo Deus que provê a nossa causa e também a nossa casa. Quero convidar você a pegar o seu dízimo, a sua oferta, colocar aí nas suas mãos, e nós queremos abençoar para que o Senhor não permita que venha faltar nem o salário e nem o sustento na sua casa. Senhor, aí estão os dízimos e as ofertas diante do Senhor, Pai. Estão nas mãos dos meus irmãos. São sementes que serão lançadas agora no território da Tua presença. E nós queremos pedir, ó Pai, que isso frutifique aqui no Teu reino, frutifique aqui, ó Deus, nessa comunidade, para que muitos trabalhos possam acontecer, serem realizados através do sustento, através, ó Deus, da provisão que está nas mãos dos Teus filhos. Senhor, nós sabemos que o Senhor não tem necessidade de nada, o Senhor é dono da prata e do ouro, bem também como dono da igreja. Por isso, Deus, nós colocamos e depositamos diante do Seu altar as mãos que contribuirão para que essas sementes frutificam em nossa comunidade e nas mãos que ofertam, Pai. Nós oramos, nós abençoamos e nós profetizamos, ó Pai, a Tua bênção nesta etapa de adoração, de devolver dízimos e ofertas em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós adoramos ao Senhor, você pode vir à frente e devolver seu dízimo e a sua oferta.
deixa o melhor pra mim. E eu nasci para pregar, morreste em meu lugar. E eu te dou meu tudo a ti, dou meu tudo a ti, deixa o melhor pra mim. Aleluia! Glória a Deus. Nosso Deus é aquele que deu o melhor dele para nós, como essa canção fala. Eu quero te perguntar se você está disposto a entregar o seu melhor para o Senhor. Entregar o teu coração, a tua verdadeira adoração, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Somente de nosso Deus grandioso, todo poderoso, digno de toda honra, de todo louvor. Ele está aqui no nosso meio. E na palavra do Senhor fala que onde há 2 ou 3 ali o Senhor está. Igual o rei Davi falava, eu não vou entregar algo para o Senhor que não me custe alguma coisa. Eu quero convidar você a você rasgar o teu coração diante do Senhor, adorar Ele com todo o teu coração, com todas as suas forças. Não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas o meu Deus, Ele conhece o seu interior. Ele conhece das suas intenções, os seus desejos, as suas lutas. Coloque a tua vida perante o Senhor. Entregue a tua vida nas mãos do Senhor e adore Ele com todo o teu coração, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão,
Senhor. Você pode falar a palavra ao Senhor, glorificando aquele que é digno. Tu és grande, Senhor. Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, um Deus que nos amou primeiro, um Deus que não mediu esforços, um Deus que não teve medo e deu a sua vida ali na cruz por amor a nós. Tu és o único digno, Deus, de toda honra, de toda glória. Por isso declaramos que Tu és grande, Deus. Por isso declaramos que só Tu és o nosso Deus. Só Tu és o nosso Deus Todo-Poderoso. É o Senhor e muito digno de louvor. Declara o Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Só Tu és, Senhor, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos, Senhor, queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode declarar só mais uma vez ao Senhor, pois só Tu és o Deus eterno. Oh, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia! Só Tu és Deus. Só Tu és, Senhor. Amém. Você pode se assentar. As crianças de 3 a 8 anos, as facilitadoras, facilitadores, venham aqui à frente, por favor. Crianças de 3 a 8 anos. Isso, crianças de 3 a 8 anos. Vou dar ao pastor João que faça essa oração para nós, pastor, pelas nossas crianças, para que tenha um tempo de ministração na presença do Senhor. Crianças de 3 a 8 anos. Estendam as suas mãos em direção às nossas crianças e facilitadores. Ó Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos pelas nossas crianças. São frutos do Teu amor, ó Deus, para com o Teu povo, herança do Senhor, ó Deus, para que cuidemos delas. E por isso, em nome de Jesus, nós a abençoamos nesse instante, rogando o Teu Santo Espírito sobre suas vidas, dando-lhes, ó Deus,
a instrução da tua palavra e que essa instrução fique gravada nos seus coraçõezinhos. Abençoe as nossas irmãs responsáveis, ó Deus, para ministrar a tua palavra. Use-as para a glória e louvor do teu santo nome. E abençoe a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos aí na nossa terceira mensagem, da série de mensagens sobre discípulo radical. E você já ouviu algumas coisas a respeito do que significa esse discípulo radical. Não é aquele que faz extravagâncias, mas é aquele que tem raízes. O que a gente percebe hoje na igreja brasileira é a falta de raízes. Uma igreja que cresce em extensão, mas não cresce em profundidade. É a verdade que nós vivemos nos nossos dias atuais a respeito do Evangelho. Um Evangelho que parece que perdeu o seu poder, sua intensidade, ficou frouxo e até ficou leviano pela forma de abordar em muitos televangelistas. Se você olhar em alguns programas de televisão, é um absurdo o que estão fazendo e o que estão cometendo com a palavra de Deus, ou enganando as pessoas em nome da palavra de Deus, cometendo as piores atrocidades que se pode imaginar. Portanto, essa palavra é uma palavra urgente para nós, para que a gente não se desvie, para que a gente não tropece, para que a gente não se afaste do Evangelho genuíno de Jesus, para que a gente não se empolgue, porque embora as luzes sejam legais, embora a estrutura seja bonita, a gente não pode perder de nenhuma maneira a essência do que significa ser discípulo de Jesus. Hoje o que nós vemos é o aumento do número de cristãos e o diminuir do número de discípulos. É uma verdade que nós não podemos negar. Então eu convido você, se quiser abrir a sua Bíblia, se quiser acompanhar comigo no telão, Mateus capítulo 13, versículo 1 ao 8. Se quiser acompanhar comigo no telão, você fica à vontade, ou anotar na sua Bíblia aí também e grifar as palavras que estão em destaque. Diz assim o texto de Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, Mateus capítulo 13, versículo de número 1, o primeiro dos evangelhos, diz assim: naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Agora note que interessante o versículo 2. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhe falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. E o texto continua no versículo 5. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. A outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só que interessante o que o texto diz. Ele começa dizendo que Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar, começou a sua prédica, começou a sua palestra, começou o seu sermão, começou a sua palavra, e então de repente a aglomeração vai aumentando, a igreja vai crescendo, o povo vai afluindo, quando de repente ele tem que dar um passo para trás, subir num barco e ensinar as pessoas do barco à praia. Para que ele não fosse empurrado, para que ele não fosse tomado pelas multidões, Jesus tem que tomar uma iniciativa diferente. Ele faz do barco o seu púlpito e faz da praia o seu auditório. Então Jesus no mar da Galileia, que na verdade é chamado de mar, mas é um grande lago de água doce, as águas são paradas, não tem onda, porque aí você fica imaginando, Jesus no barco e a onda, não tinha onda, é um mar, é um lago parado chamado de mar da Galileia em virtude da sua extensão. Ele tem 18 quilômetros de um lado a outro, é muito grande. Então o povo costumava chamá-lo de mar da Galileia. Jesus então sobe num barquinho, nesse mar de água doce, sobe para pregar ao povo e à multidão que estava ao redor dele. Interessante isso. Por que será que Jesus escolheu essa palavra justamente nesse momento? Por que será que nesse contexto Jesus escolhe tal ilustração? Por que ele escolhe essa história para falar a um povo que estava apertando diante da sua palavra ou diante do seu sermão?
O que eu paro para perceber é que nessa numerosa multidão que fez com que Jesus ficasse no barco e os restantes na praia, significa que Jesus quer mostrar qual é a relação dele com a multidão, qual a relação dele com os seguidores, qual a relação dele com os discípulos, qual a relação deles das pessoas que se aproximam, qual a relação dele com os simpatizantes, qual a relação dele com os indiferentes. O que Jesus quer fazer é mostrar categorias de relacionamento com ele e com a sua pessoa. A palavra ou a parábola do semeador não é simplesmente uma parábola para ilustrar simplesmente como nós devemos evangelizar, mas é uma parábola que mostra qual é o contexto em que nós estamos inseridos e qual é a categoria em que nós estamos absorvidos em virtude da nossa correspondência ao chamado de Jesus: vem e me segue. Porque existem pelo menos 4 formas que Jesus mostra de sermos classificados no nosso relacionamento com Ele, ou não? Jesus usa a parábola. Ele diz, depois explicando mais para frente, que a semente é o Evangelho, a semente é o reino de Deus. Ou seja, quando o reino de Deus te alcança, quando o Evangelho te toca, você tem 4 respostas a esse Evangelho. Quando o Evangelho chega a você, e isso aqui não estou falando para os perdidos, irmãos, nós estamos falando para a igreja. Quando o Evangelho chega para você, você tem pelo menos 4 maneiras de reagir a esse Evangelho e tem 4 categorias de se comprometer com esse Evangelho. Primeira delas, você vai perceber que Jesus fala a respeito disso, que é a beira do caminho. Uma semente, ela cai à beira do caminho. Isso aqui são categorias do nosso coração em relação à resposta ao Evangelho. A beira do caminho é a marginalização do Evangelho. A beira do caminho é a exclusão do Evangelho. A beira do caminho é a indiferença para com o Evangelho. E se você perceber, a beira do caminho tem um inimigo muito próximo. A beira do caminho são as aves que comem. E Jesus, explicando essa parábola, ele diz que as aves são como figura utilizada para explicitar a figura do maligno. Então, se você está nessa primeira categoria, à beira do caminho, significa que o maligno consegue roubar rapidamente o Evangelho. Ele consegue roubar rapidamente, capturar rapidamente aquilo que está à mostra na sua vida, porque não encontrou um abrigo, não encontrou um lugar seguro para ser colocado e protegido. Portanto, sementes são Evangelho. Sementes é o nosso relacionamento com Jesus Cristo e com o reino dele. Se caiu à beira do caminho, significa que não houve uma resposta, significa que a indiferença chegou-se àquele lugar, então afastou-se a semente, a margem, e ela ficou um alvo fácil para o inimigo vir e roubar. Mas Jesus continua dizendo que existe uma outra categoria, que é o solo pedregoso. Já o solo pedregoso tem um outro inimigo. O inimigo do solo pedregoso é o sol escaldante. No solo pedregoso, o Evangelho chega, o reino aparece e logo cresce, porque a superfície é rasa, então fica rápida. É como se nós jogássemos um grãozinho de feijão naquele copinho, onde a terra é minúscula, e rapidamente, alguns dias depois, ele já começa a brotar. Jesus fala, quando a semente cai nesse solo pedregoso, por a superfície ser pequena, ela brota logo. Uau! Vai dar muitos frutos, mas quando vem o sol, e o inimigo do solo pedregoso é o sol escaldante, que Jesus fala que são as perseguições, as tribulações, as angústias e os sofrimentos que envolvem o ser discípulo de Jesus. Nasce rápido, cresce rápido, só que de repente, à vista da tribulação, do sofrimento, da angústia ou das não respostas que se quer, ele logo murcha, seca e desaparece. Uma outra forma de lidar com Jesus e com o Evangelho do reino de Deus é também estar entre os espinhos. Já o inimigo dentre os espinhos é os espinhos que crescem e que sufocam a pequena planta. A planta, por ser mais rápida no seu crescimento e para brotar ela é muito mais ligeira, ela cresce rapidamente, porém os espinhos que crescem mais lentamente no decorrer do tempo, eles vão sufocando e fechando aquela planta ao ponto dela não ter mais acesso ao oxigênio, ao ponto dela não ter mais acesso à luz solar, ao ponto dela não ter mais condições de sobreviver, então ela é sufocada. Jesus disse que aquelas pessoas que estão se relacionando com ele entre os espinhos, elas são tomadas pelos cuidados com o mundo. Elas até crescem, mas a hora que elas vão frutificar, elas pensam, minha família, meu dinheiro,
Meu status econômico. Minhas perdas. Eu não posso. Ai, eu não posso abrir mão disso. Então, o crescimento dos cuidados com o mundo e com a vida vão diminuindo a capacidade dessa planta florir, florescer, brotar e também frutificar. E existe uma última categoria. E essa categoria não tem inimigos. Essa categoria só tem resultados. Interessante a parábola do semeador. Jesus mostra as 3 categorias. Beira do caminho, inimigo é a ave. Solo pedregoso, inimigo o sol. Entre os espinhos, inimigo sufocada, quando os espinhos crescem. Mas aqui não tem inimigo. A boa terra não tem inimigos. A boa terra só tem consequências. E a consequência da boa terra é a boa colheita. Em qual categoria você está? Em qual dessas você se encontra? Porque quando nós falamos dessas categorias, tem 4. Você pode ser a primeira que se relaciona com os indiferentes. Quem está na primeira categoria, ela é simplesmente indiferente. Quem se encontra no solo pedregoso faz parte da multidão. Quem está entre os espinhos são os chamados seguidores. E quem faz parte da boa terra são aqueles considerados discípulos. Quando Jesus vê a multidão afluindo, ele percebe que aquela multidão cresce. Ele precisa trazer uma palavra para dizer: olha, é o seguinte, eu vou falar a palavra a vocês, mas alguns vão rejeitar a palavra e colocar à margem. Outros vão receber, mas não tem raiz. Outros vão receber, mas serão sufocados com as coisas do mundo. E outros permitirão que essa semente cresça, floresça e frutifique. Que categoria você faz parte, será? Aqui, irmãos, não é um tom de acusação, por favor. Aqui não é um tom de dedo apontado. Aqui é um tom de reflexão. Qual categoria que eu me encontro? Porque se a parábola do semeador, se a parábola do semeador não diz respeito apenas aos não alcançados, mas diz respeito à minha resposta ao Evangelho, onde eu estou? Quem eu sou nesse projeto? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre cada um para a gente entender. Quem são os indiferentes? Os indiferentes são aquelas pessoas que simplesmente decidiram por si próprio que não querem o Evangelho. Eles ouvem, eles entendem e simplesmente dizem: nós não queremos. Jesus teve que lidar com muitas pessoas indiferentes. Os fariseus, por exemplo, são desses. Jesus fala com os fariseus, eles dizem: não, mestre, a respeito disso nós não queremos ouvir. Pôncio Pilatos é um desse indiferente. Simplesmente lava suas mãos e diz: eu não tenho nada a ver com esse homem não me diz respeito. Muitas pessoas indiferentes, elas simplesmente lavam suas mãos e dizem: isso não me diz respeito, a fé não faz parte da minha vida, eu não quero saber o que ela tem para me oferecer, eu simplesmente a rejeito. São aqueles que rejeitam a possibilidade de andar com Jesus Cristo. Os indiferentes são aqueles que optam decididamente para que o Evangelho não os alcance. Os indiferentes geralmente não estão na igreja. Esse primeiro grupo geralmente não se encontra na igreja. O primeiro grupo, ele se afasta da igreja. Eles ouvem, mas rejeitam. Eles ouvem, mas não querem. Com raras exceções, é verdade. Exceções, por exemplo, de alguns filhos que são obrigados a vir à igreja. E aí eles sentam com cara de poucos amigos nas cadeiras da igreja, ficam com a cara emburrada, ficam com a cara fechada, e são pessoas simplesmente indiferentes. Eles não ouvem o que se diz, eles não participam da adoração, eles são simplesmente pessoas que decidem, no momento, rejeitar o Evangelho e ser à beira do caminho. Ser um coração que se compõe e se sustenta à beira do caminho. Mas raramente os indiferentes estão na igreja, raramente. Nós vemos o segundo grupo, que é mais constante na igreja, porque os indiferentes se apresentam justamente nesse versículo 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Enquanto está na indiferença, é alvo fácil, rápido do inimigo roubar toda a intenção de evangelismo, toda a intenção de conquistá-la para Jesus Cristo. Esses são os indiferentes. Segundo, a multidão. Como eu sei da multidão? Porque o texto diz no versículo 5 que parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muito terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Essa é a multidão. A multidão, ela é caracterizada por não ter raízes. Jesus teve que lidar com as multidões, muitas. Mas é interessante notar que Jesus não prioriza a multidão.
Em nenhum momento das Escrituras você vai perceber Jesus priorizando no seu trabalho as multidões. Por quê? Porque a resposta da multidão é frágil. A resposta da multidão é pequena. A correspondência da multidão para com o Evangelho é mínima. Porque a multidão simplesmente ela não quer estar perto o suficiente. A multidão ela simplesmente prefere ficar à distância. Ela deseja ficar nas fronteiras. Ela traça uma linha divisória entre ela e o relacionamento com Cristo. Então ela prefere estar à distância, ela prefere ficar nas bordas e não se aproximar o suficiente para também não ter que se comprometer o suficiente. A multidão não tem raízes, não absorve os nutrientes, não firma-se no solo e, portanto, o sol a queima rapidamente. A multidão é aquele grupo de pessoas, ou se você é multidão, se eu sou multidão, é aquela pessoa que simplesmente se relaciona com o Evangelho em termos de benefícios e curiosidade. O que será que está acontecendo naquela igreja? O que será que está acontecendo com aquele ministério? Será que eu também não posso fazer uma apresentação? Será que eu também não posso participar? Tem alguma coisa que eu preciso estar inteirado na igreja. A multidão, ela participa, mas ela simplesmente não se compromete. A multidão, ela participa levemente, ela está perto quando as coisas acontecem, mas ela não está perto o suficiente. A multidão prefere as distâncias, e geralmente elas estão distantes de ver a pessoa de Jesus. Portanto, quando nós somos multidão, nossa percepção de Jesus geralmente é distorcida e provisória. Não é verdade? Quando a gente é multidão, a nossa relação com Jesus é baseada em informação dos outros. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Ah, ele fez? Ah, então tá bom. Então a gente simplesmente somos multidão. O que nós recebemos de Jesus vem de informações outras e alheias a nós não temos relacionamento com Jesus. Nós não temos relacionamento com o Evangelho de Jesus. Nós preferimos, como multidão, ficar afrontado. A gente não quer ser visto. A gente prefere o anonimato. Porque se a gente for visto, a gente será cobrado. E se a gente for cobrado, simplesmente não se comprometer com nada. Não dar o seu rosto à visualização. Não ter identidade, não ter nome. A multidão vê Jesus de uma maneira de Jesus. Interessante você notar um texto onde Jesus diz em povo que eu sou. O que estão e o Pedro toma a dianteira e fala assim, não, uns dizem que outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que diz, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Simão fala assim, ei, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A opinião da multidão ela se relaciona com informações alheias à pessoa de Jesus. A multidão se relaciona com as informações que o ministro de louvor dá do púlpito. A multidão se relaciona com Jesus a partir dos seus sacerdotes ministeriais que ela assiste na sua casa ou na internet. Não tem experiências pessoais. A multidão não se dá o luxo de se aproximar para ouvir o voz, para sentir a sua presença. Simplesmente se relaciona em termos abstratos, distantes, mesmo intocáveis. Não se apalpa Jesus, não se percebe Jesus, não se sente Jesus, mas o que se tem são informações da massa. E você sabe que a massa é burra. Você sabe que a massa muitas vezes tem aquilo que nós chamamos de inconsciente coletivo, que são práticas que a gente nem sabe por que acontece. Nem sabe. Quem está na multidão está fazendo coisas que nem sabe o porquê. Por que você dizima? Ah, não sei, eu cheguei na igreja, todo mundo vai à frente, eu vou lá dizimar.
Por que você levanta a mão no louvor? Não sei, eu vi o pastor levantando a mão, eu levantei também. Por que você ora? Eu não sei, falaram que tem que fazer parte do relógio de oração e eu estou orando. A multidão, ela simplesmente participa do inconsciente coletivo. Ela dança conforme a música, ela faz conforme a tradição. Inclusive conta a história de pesquisadores que foram trabalhar a questão de como se influencia o outro, e às vezes a gente pode assumir comportamentos que a gente nem sabe o porquê. Colocaram 4 macacos dentro de uma jaula e colocaram um cacho de banana dentro da jaula. Isso é uma pesquisa científica. E que todas as vezes que um macaco ia buscar uma banana na jaula, eles tomavam um jato de água. Então os macacos começaram a ficar meio com dúvida daquele cacho de banana. Foram tentar a segunda vez, jato de água. A terceira vez, quando ia pegar a banana, jato de água. Então os macacos pararam de tentar pegar aquele cacho de banana, porque eles tomavam um banho de água gelada. Aí um dos cientistas pegou um macaco, retirou da jaula e colocou outro macaco novo. Então o macaco novo chegou sem nenhum tipo de experiência. Ele simplesmente olha aquele cacho de banana e fala, é meu. E todo mundo quietinho no canto da jaula. Quando o macaco vai para pegar o cacho de banana, não precisou nem do jato de água. Todos os macacos agarraram ele e falaram, não vai não. Não vai não. E o macaco tentava a segunda vez e os outros macacos seguravam, começavam a bater nele para ele não acatar, não pegar aquele cacho de banana. E aquele macaco, de tanto apanhar, parou de tentar e ficou no seu cantinho junto com os demais. Tiraram o segundo macaco e colocaram um outro macaco novo. O mesmo foi fazer a mesma coisa. Foi tentar pegar o cacho de banana, todos os demais macacos, inclusive o novo, que nunca tinha tomado um jato de água na vida, gelado, segurou no outro macaco e falou, não vai não. E assim foi sucessivamente. Eles foram trocando todos os macacos, ao ponto de que tinha 4 macacos dentro da jaula, que nunca viram um jato d'água, que nunca tomaram um banho gelado, mas que não deixavam ninguém pegar o cacho de banana. Isso se chama inconsciente coletivo. É quando nós vamos assumindo tradições e comportamentos que a gente nem sabe a origem, que a gente nem sabe o porquê faz isso. A multidão, ela é parte desse inconsciente coletivo. Ela vem à igreja, ela contribui financeiramente, ela tem até as suas práticas religiosas, mas a hora que chega no momento pessoal, íntimo, próximo, ela não consegue, porque ela simplesmente se adaptou a estar em massa. Quando se fala da individualidade e da particularidade de cada um, isso ela se afasta. Portanto, meus irmãos, na multidão, nós estamos da satisfação das necessidades. Quando a gente está na multidão, a gente não permite ser tratado. Irmão, é hora de tratar o seu casamento. Não vou tratar meu casamento, não. Irmão, é hora de tratar o seu rancor. Não, eu não quero, agora é hora de eu sair da igreja. Irmão, é hora agora de você ser um dizimista e um ofertante sincero. Não, eu não queria participar disso aqui não agora. Não é momento para isso. Irmão, é a hora, você precisa ser tratado por Jesus nessa área da sua vida. Não, eu não quero isso, não quero participar disso. Quem está na multidão não permite ser tratado. Ele não aceita confronto. Por isso ele se relaciona com a igreja em termos de usuário. Ele é um usuário da igreja. Ele é um usuário da comunidade. Ele se relaciona com a comunidade em termos de usufruto. Ele quer tirar proveitos disso, mas ele não se entrega, ele não se doa, ele não corresponde. O que leva uma pessoa a fazer parte de multidão na igreja? O que leva uma pessoa a fazer parte da multidão na igreja? Eu tenho alguns palpites. Primeiro, muitas pessoas querem ser multidão na igreja porque eles tiveram grandes traumas com líderes evangélicos. Eles se aprofundaram. Eles foram diáconos, eles foram obreiros, eles foram pessoas missionários, eles foram pessoas que se envolveram no louvor, que se envolveram no ministério, foram líderes e se decepcionaram com pessoas. E dessa decepção, eles tiraram a seguinte ilustração, tiraram a seguinte lição. Bom, eu não posso ficar longe da igreja, eu não posso ficar longe da comunidade, portanto, eu não vou me envolver mais porque eu tenho medo de me ferir novamente. Pessoas que querem a multidão, elas já tiveram feridas causadas por líderes evangélicos e eles sabem que nos bastidores existe dor, angústias e alguns sofrimentos. E elas não querem mais isso para suas vidas. Eu escutei uma vez uma pessoa muito próxima da minha família que dizia assim para algumas outras pessoas: não se envolva demais com a igreja.
Não se envolva com os bastidores da igreja. Você vai se decepcionar. Irmãos, isso é uma coisa triste. Pode ser até verdade, de um ponto. Mas a gente não pode ficar no meio da multidão simplesmente porque pessoas vão nos decepcionar. E a gente não pode ficar no meio da multidão simplesmente porque algumas pessoas nos decepcionaram. A gente tem que tomar decisões pautadas no nosso relacionamento com Jesus e não um relacionamento simplesmente com as pessoas que nos cercam. Pessoas que têm medo de serem conhecidas, é o fenômeno do anonimato. Querem ficar anônimas, não querem ser vistas na igreja. Outros querem ficar na multidão porque não sabem o melhor que tem quando se vive o discipulado com Jesus. Vivem a mediocridade porque não sabem o que é bom. Ah, tá bom do jeito que tá. Você lembra que o bom é inimigo do melhor. Tem muita gente que está na igreja, está vivendo o evangelho e diz, não, tá bom do jeito que está, pastor. Se melhorar, estraga. Não, irmão, se melhorar não vai estragar, não. No bom é inimigo do melhor, não fique no meio da multidão. Outra coisa que me faz pensar que uma pessoa quer ficar na multidão é que ela quer o bônus, mas ela não quer o ônus. Ela quer o bônus de estar no meio da multidão, ela quer viver os milagres, ela quer viver a euforia, ela quer viver o entusiasmo, ela quer viver o calor, mas ela não quer o ônus, ela não quer pagar o preço, ela não quer carregar a cruz, ela não quer se entregar verdadeiramente. Portanto, irmãos, essa é a verdade. Quando nós estamos no meio da multidão, a verdade é que a gente se mistura no limite da exigência e do comprometimento. Até aqui eu vou, até aqui eu vou, depois de cá é muito compromisso. É muita exigência para mim. Eu não estou pronto, pastor, para assumir. E aí prefere ficar no meio da multidão. Agora existe um segundo grupo. Terceiro, na verdade, né? O grupo dos seguidores. Onde eu encontro seguidores na parábola do semeador? Simples. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Esses aqui são os chamados seguidores. Os seguidores são uma classe interessante, pessoal. Muito interessante, aliás. Porque eles não aceitam ficar no meio da multidão. Eles não aceitam isso. Eles não admitem ficar no meio da multidão. Eles precisam ficar mais próximos. Só que eles não podem ficar próximos o suficiente. Eles não podem isso. Eles não toleram estar próximos o suficiente. Jesus teve que lidar com seguidores. Por exemplo, em João capítulo 3, um homem chamado Nicodemos era seguidor de Jesus. Como que eu sei que ele é seguidor de Jesus e não discípulo? Porque ele foi visitar Jesus à noite. Por que Nicodemos foi visitar Jesus à noite? Porque ele tinha medo dos judeus que iriam vê-lo e poderia sofrer uma reprimenda por parte dos seus compatriotas, dos seus patrícios. Então Nicodemos, para não sofrer nenhum tipo de represália, ele vai à noite visitar Jesus. Esse é um típico seguidor. Ele não quer se mostrar, ele não quer se revelar, ele não quer participar dos ônus que envolvem andar com Jesus. Ele quer simplesmente estar próximo, mas não o suficiente para ser íntimo. Outro seguidor que a gente vai encontrar na Bíblia é o jovem rico. O jovem rico é aquela pessoa que se aproxima de Jesus e fala, bom mestre, o que eu faço para lhe dar a vida eterna? Ele tem uma boa retórica, ele tem uma boa pergunta, mas tem uma péssima resposta. Porque Jesus fala assim para ele, que bom rapaz, ninguém é bom senão o Pai que está nos céus. Faz o seguinte, você quer me seguir? Vai lá e vende tudo que você tem, né? Toda a tua riqueza dá aos pobres, depois vem me acompanhar. E diz o texto que aquele jovem saiu entristecido porque era dono de muitas propriedades, muito dinheiro, seguidor. Ele vai perto de Jesus, ele ouve Jesus falar, ele até se aproxima de Jesus e faz algumas perguntas para Jesus, mas quando se pede o compromisso, quando se pede a renúncia, quando se pede algo a se dar, ele simplesmente rejeita e diz, não, até aqui eu vou, Jesus, daqui para lá eu não vou. Porque a característica do seguidor é essa, ele simplesmente não permite ser tratado além do seu limite pessoal. Ele quer ser tratado, ele deixa por um período, mas ele não permite que extravase, que ultrapasse os limites que ele mesmo construiu. O seguidor é o típico religioso. Enquanto a pessoa que vive na multidão, ela participa das atividades, está no meio da multidão, o seguidor é o típico religioso, ele quer manter a ordem da religião. Ele quer estar próximo da religião. Ele quer debater temas doutrinários. Ele quer sustentar a moralidade e quer basear-se no legalismo. O seguidor, ele simplesmente não aceita a sua identidade de filho de Deus. Ele quer conquistar isso através das suas obras, das suas atitudes e dos seus feitos. Os seguidores são geralmente religiosos. São pessoas que simplesmente têm a aparência de piedade, mas que negam o poder.
Não permitem tratar-se por profundo, tratam-se apenas superficialmente e se relacionam como clientes da religião. Enquanto a multidão se relaciona como usuário, ele simplesmente vem, usa quando bem entende. Já o seguidor, ele é cliente da religião. Ele vem e começa a fazer exigências. Não gostei, acho que não está bom. O pastor passou de 30 minutos. Muita gente deu risada, né? Do que o pastor Messias falou na segunda-feira. Que o pregador, quando fala, 20 minutos as pessoas ouvem com atenção. Com 30 minutos elas ficam pensando, será que isso vai acabar? E com 40 minutos elas passam a odiar o pregador, né? Isso pode ser verdade por um lado. Mas quando se fala em termos da palavra de Deus, não há tempo limite para uma boa pregação ou para um bom sermão. Há simplesmente um ensino para ser tratado. E o cliente da religião, ele quer 20 minutos de mensagem. O cliente da religião, ele quer um culto que não passe de 1 hora. O cliente da religião, ele quer uma igreja que satisfaça a sua vontade. O cliente da religião, ele fica olhando os defeitos e diz, nossa, não tem professor para essa linha? O cliente da religião, ele é um seguidor, ele fica olhando e fala assim, mas não tem pessoa para poder me receber aqui? O cliente da religião, ele não se dispõe ao serviço, ele simplesmente critica o que não há. Vou dar um exemplo para vocês, eu já usei esse exemplo uma vez, eu acho que talvez você não se lembre. Porque nós estamos precisando de professores para terça-feira à noite, nós estamos precisando de professores no domingo de manhã, nós estamos precisando de professores para as nossas crianças no domingo à noite, e talvez você não entendeu ainda. O cliente da religião é mais ou menos assim. Termina o culto, eles vão embora. E aí chega no semáforo, a esposa olha para o marido e diz assim para o marido, você viu hoje a igreja? Não tinha professor para as crianças? O marido para, puxa o freio de mão do carro, fala, o quê? Não tinha professor para as crianças? Não tinha. O marido fala assim, nós precisamos tomar uma decisão muito séria em relação a essa igreja. Nós precisamos definir qual igreja nós vamos frequentar, porque não é possível, eu dou meu dízimo, eu sou um frequentador assíduo daquela igreja e não tem professor para o meu filho. É o cliente da religião. Diferente do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus é mais ou menos assim, eles vão embora do culto, a mulher olha para o marido no semáforo e diz assim, você viu? Hoje não tinha professor na escola dominical para as nossas crianças. Tiveram que juntar 2 turmas porque não tinha professor. Aí o marido olha para a criança, para a esposa, puxa o freio de mão e fala, o quê? Não tinha professor para as crianças de manhã? Esposa, nós precisamos tomar uma atitude muito séria em relação a essa igreja. Nós precisamos procurar o pastor e precisamos nos colocar à disposição para servir nesse ministério. É diferente, você percebeu? É diferente. Então, muitos clientes da religião são seguidores. Eles usufruem do benefício, mas quando vem o custo, eles não querem pagar o preço. Eles querem usufruir, querem fazer então do gosto do freguês e querem que a igreja esteja nesse sentido. Portanto, quem é seguidor, gosta da religião, fica à vontade com o legalismo. Quanto mais legalismo, melhor para eles. Porque isso vai bloqueando a sua falta de caráter. Porque você já percebeu que o moralismo e o legalismo, ele entra onde não há caráter. Não é? Porque uma pessoa que tem caráter, ela não precisa de legalismo nem de moralismo. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus, ela não precisa de cercas morais para ele não fazer. Ele simplesmente conhece Jesus e sabe o que é lícito e o que não é. Mas o seguidor, como ele não conhece Jesus, e ele está no meio da massa, e está um pouquinho mais próximo, ele precisa de cercas morais e legais para ele poder se proteger. Então quando o pastor diz, é graça, irmãos, ele diz, não é tão graça assim não. Porque ele não consegue sustentar a sua vida no princípio da graça, ele precisa de leis, ele precisa de regras. Agora o seguidor, ele não suporta ficar no meio da multidão porque ele quer destaque. O seguidor, ele não consegue ficar no anonimato. Ele quer que as pessoas vejam, ele quer que as pessoas o notem. O seguidor, ele precisa de ser visualizado, ele quer ser visto. O seguidor quer pertencer a um grupo, ele quer ter o senso de pertença. Mas o seguidor tem um medo de que o compromisso possa lhe exigir algo que ele não possa dar em troco. Fogem geralmente da cobrança e do confronto. É isso que é o seguidor. O seguidor gosta de Jesus. O seguidor é um admirador de Jesus. O seguidor é um simpatizante de Jesus. O seguidor sabe o que ele é, acima de tudo? O seguidor, ele é um apreciador de Jesus. Ele gosta demais. Só que quando fala do seu compromisso, ele não está disposto a pagar o preço. Ele prefere se afastar e ficar ainda nas fronteiras. Irmãos, nós estamos falando até agora de fronteiras. Nós estamos falando dos indiferentes que simplesmente estão totalmente à margem. Nós estamos falando da multidão, que são aqueles que não suportam a proximidade.
Nós estamos falando dos seguidores que querem uma proximidade, mas não querem intimidade. E agora nós temos o terceiro e último grupo, e aqui eu vou encerrar com vocês, que são os discípulos. Os discípulos são diferentes. O texto diz: outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos. Será que nós somos essa terceira, ou melhor, essa quarta categoria da igreja? Porque Jesus teve que lidar com a multidão. Jesus falou com os seguidores, mas ele gastou muito tempo, foi com os discípulos. O discípulo é completamente diferente da multidão e do seguidor. Porque o discípulo ele é frutífero. Enquanto a multidão se esforça, não consegue frutificar. Enquanto o seguidor se esforça, não consegue frutificar. O discípulo simplesmente frutifica 100 por 1. É impressionante a comparação que Jesus faz aqui. Porque os discípulos, eles são frutíferos e multiplicam seus frutos. Os discípulos são amigos do mestre. Os discípulos superam a religião e as suas imposições. Os discípulos não toleram ficar à margem. Eles não toleram ficar à distância. Eu preciso participar. Onde eu posso me envolver mais? Como eu posso me comprometer mais? O que Jesus quer de mim? Onde eu posso ser útil? O que eu posso servir no reino? O discípulo não suporta ficar longe. Enquanto a multidão se relaciona como usuário, enquanto o seguidor se relaciona como cliente, o discípulo se relaciona como servo. Eis-me aqui, o que eu posso servir, onde eu posso contribuir, aonde eu posso ser útil para o reino e para a glória de Jesus. O discípulo é completamente diferente, ele se dispõe, ele está aberto à renúncia, ele abre mão da sua vontade, ele abre a mão das suas prerrogativas, ele abre a mão das suas preferências. Ele diz: não, eu não quero as minhas preferências, eu bem que gosto daquele louvor, mas que Deus abençoe como estamos fazendo. Eu não estou nem aí com a minha preferência, eu gosto daquele pregador, mas eu não estou nem aí para quem está ministrando a palavra. Eu quero é que o evangelho seja pregado. Sim, eu gosto daquela igreja, mas a verdade é que eu quero estar no meio do povo de Deus. Eu não estou em busca das minhas preferências. O discípulo, ele só tem um alvo, ele só tem uma meta. Ele quer agradar Jesus. Ele não quer agradar o irmão do lado apenas. Ele não quer agradar o pastor, ele não quer agradar a igreja. O discípulo de Jesus quer agradar a Jesus, o seu mestre. Enquanto a multidão não permite ser tratada, enquanto o seguidor permite ser tratado superficialmente, o discípulo diz: eis-me aqui, Senhor. Pode me arrebentar, pode pegar o vaso, pode destruir o vaso, pode fazer de mim uma nova pessoa. Então a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: você é discípulo? O discípulo, ele não tolera a distância, ele quer estar mais perto. Ele quer andar próximo de Jesus. Ele quer estar perto do mestre, seja onde for, custe o que custar. Ele não admite fronteira. Ele quer estar perto do mestre, custe o que custar. Que grupo que você se encontra? Com qual desses 4 grupos você se identifica? Porque o desejo de Jesus foi que você se tornasse um discípulo. Um discípulo, apenas isso. Você é um discípulo? Você é um discípulo? Será que nós somos uma igreja de discípulos? Será que nós somos uma igreja que tem discípulos do mestre? Ou uma igreja que tem muitos seguidores e muitos que fazem parte da multidão? Porque a igreja que faz a diferença, a igreja que vive a diferença é a igreja que faz discípulos e que é discípulo. Agora olha que interessante que Jesus faz. Em Lucas capítulo 14 diz assim: uma grande multidão ia seguindo Jesus. Este, voltando-se para ela, e disse: se alguém vem a mim, não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Imagina só, a multidão, seguidores, Jesus. Jesus olha para ele e fala assim: ei, vocês estão muito empolgados, gente. Não é tão fácil assim não. Tem um custo, tem um preço. Se você não estiver disposto a abrir mão de tudo para andar comigo, então você não pode ser meu discípulo. Pode ser multidão, você pode ser seguidor, mas meu discípulo, você precisa de atitudes sinceras em relação à multidão e com seguidores. Eu nunca nem vi nenhuma igreja fazer a diferença em seguidores. Eu fazia a diferença na cidade, na vida das pessoas, quando ela decide ser discípulo. Assista comigo esse vídeo aí que nós vamos ver agora, enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente e nós vamos encerrar esse momento. Você é um discípulo de Jesus?
responda isso com esse pequeno vídeo, para a gente poder entender o que isso significa. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Amém. Se coloque em pé. Feche os seus olhos enquanto nós vamos cantar essa canção. Se você quiser cantar, que você é muito mais do que servo, você é amigo de Jesus. Você é um membro da igreja, você é um discípulo de Jesus. Eu queria que você perguntasse isso essa semana toda no seu coração. Eu sou um membro da igreja? Meu comportamento dentro da igreja mostra que eu sou um membro ou que eu sou um discípulo de Jesus? Nós vamos cantar essa canção juntos que diz: perto quero estar junto aos teus pés. Nós não queremos ficar na fronteira, nós não queremos ficar à distância, mas queremos ficar perto de Jesus. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença e queremos manter o nosso coração, ó Deus, perto do Senhor. Quantas vezes nós permitimos que o sol aqueça e que nosso coração se murche? Quantas vezes nós permitimos que os espinhos cresçam e que o nosso fruto desapareça? Mas nós queremos, ó Deus, decidir não ficar longe. Queremos decidir ficar perto o suficiente, junto aos teus pés, para ouvir o Senhor nos chamando de amigos, de discípulos, e não de membros de uma comunidade, e não de seguidores ou homens e mulheres parte de uma multidão. Nós queremos a sua presença, Pai. Nós queremos o Senhor e queremos andar contigo e perto, bem perto do Senhor. Faz isso no nosso meio, Jesus. Ministra em nós, Jesus, e toca no nosso coração essa noite, porque o que nós queremos é ficar bem perto de Ti. Perto quero estar. Você pode dizer isso? Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Apenas servo, seu amigo me tornei. Não importa as circunstâncias,
Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Senhor, nós aqui colocamos as nossas vidas para te seguir de bem perto, junto aos teus pés. Usa essa comunidade, usa esse povo teu para sermos conhecidos em Sertanópolis, não como religiosos, não como cristãos e nem como presbiterianos, mas que sejamos conhecidos nesse lugar como discípulos do Mestre, que se engajam na causa, que servem com alegria e que não são clientes do reino, mas são servidores das promessas do Senhor em meio ao povo. Usa-nos, Senhor, como discípulos e afasta de nós o desejo de fazer parte da multidão, de sermos seguidores distantes, mas atrai o nosso coração para perto de Ti, bem perto de Ti, e usa Teu povo no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma boa semana. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, somente a ti.